Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação detalhada por aqui. Sabe aquela coisa que parece super simples à primeira vista, mas que, na real, é o verdadeiro motor de qualquer operação eficiente? Pois é, a gente está falando da organização do espaço de trabalho. Para entender como isso funciona na prática, hoje nós vamos mergulhar no Pop Log 002, que é o padrão de organização de sacolas e embalagens. É um procedimento diário, coisa rápida. Leva de 10 a 20 minutinhos, seja no começo do turno ou depois de repor o material. E por que dedicar esse tempo? Porque é esse pequeno investimento que vai garantir uma agilidade absurda na hora de separar o delivery e produzir gelo. É ritmo, sem hesitar, sem ficar procurando, apenas fluxo contínuo. E isso nos leva direto ao coração dessa diretriz. O documento joga uma regra de ouro logo de cara: fácil acesso visual e manual. Essa é literalmente a filosofia de toda a brincadeira. O espaço tem que ser pensado de um jeito que qualquer pessoa consiga esticar a mão e pegar exatamente o que precisa. Tipo num estalar de dedos. Sem revirar pilhas, sem pensar duas vezes e, o mais importante, sem procurar. Quando os pedidos começam a pipocar, cada segundo vale ouro, né? O acesso visual deixa a gente identificar a embalagem certa na hora. E o acesso manual, livre de bagunça, garante que a execução seja super rápida. Então, para hoje, o nosso roteiro passa por 5 pontos rápidos. Primeiro, o objetivo da organização, depois a mesa de separação delivery, as máquinas de gelo triturado, as prateleiras de gelo cubo e, por fim, as regras críticas e o checklist. Bora lá! Local 1, mesa de separação delivery. Começando o nosso tour físico por aqui. É super interessante notar que o foco desse padrão nem é o tampo da mesa em si, mas sim o espaço embaixo dela. É ali, guardadinhos esperando o momento exato do show, que ficam 4 itens muito específicos: o saco preto de lixo, a sacola verde média, a sacola verde grande e a sacola branca pequena. A regra do jogo é que cada um desses 4 tem o seu próprio cantinho, fixo e inalterável. Eles não ficam passeando de um lado para o outro dependendo do humor do dia. Eles vivem nesse ritmo cravado: preto, verde médio, verde grande e branca pequena. E olha, analisando o manual, a gente percebe uma tolerância zero para misturar as coisas. A instrução é muito clara: verde médio com médio, verde grande com grande. Coisas idênticas ficam rigorosamente juntas. O motivo, no meio daquela loucura do delivery, o nosso cérebro confia totalmente em padrões visuais. Se uma sacola média se perder no meio das grandes, fatalmente a mão vai puxar errada, o pedido vai ser montado de um jeito esquisito e pronto, lá se vai o nosso tempo e a nossa precisão. Para bater o olho e achar na hora, a separação tem que ser absoluta. Seguindo com o tour, local 2, máquinas de gelo triturado. Agora, a gente sobe o olhar para o topo das máquinas, que é basicamente o habitat das embalagens pesadas, onde a produção bruta acontece. A organização dos sacos brancos de 25 quilos tem uma coreografia exata, passo a passo. Passo 1, pegar os sacos disponíveis. Passo 2, colocar um dentro do outro, formando uma pilha única. E passo 3, colocar essa pilha lá em cima da máquina, bem ajeitadinha. O grande objetivo é deixar tudo não só fácil de pegar, mas firme, sabe? Prontinho para ser puxado num piscar de olhos no meio do calor da produção. E isso explica super bem essa ideia de sacos encaixados. Mas por que isso é obrigatório? Bom, imagina só um monte de sacos de 25 quilos soltos por aí. Eles escorregam, amassam, caem lá atrás da máquina, criam aquele caos visual e, o pior, roubam um espaço gigante. Saco solto é perigo na certa para a operação. Agora, quando a gente encaixa um no outro, a gente transforma aquele monte de plástico desajeitado num verdadeiro dispenser unificado. Salva espaço, fica bonito de ver e deixa a retirada mega rápida. É uma solução simples, mas brilhante, fala sério. Mudando de ares, local 3, prateleiras de gelo cubo. Chegando nessa estrutura vertical, a lógica espacial muda um pouco e entra uma nova camada de disciplina. Reparem na progressão bem lógica, descendo prateleira por prateleira. Lá na primeira, no topo, ficam as embalagens de 1 kg. Logo embaixo, na segunda, as de 2,5. Na terceira, 5 kg. E na quarta prateleira, as maiores, de 8 kg. Vai aumentando o tamanho e o peso. E lá no fundão, na quinta prateleira, que é a base, fica o cesto amarelo. Cada andar da prateleira tem sua própria identidade exclusiva. Mas o pulo do gato está nos detalhes. Olhando especificamente para a primeira prateleira, a do gelo de 1 kg, tem uma regrinha de ouro. As embalagens precisam ficar de frente para fora. E isso não é frescura estética não, tá? O pacote de 1 kg tem um giro altíssimo, sai o tempo todo. Deixar ele de frente garante que a mão puxe o pacote no movimento fluido, super ergonômico e sem enroscar. É puro design focado em fazer a operação voar. Outro detalhe vital dessa torre é a base, a quinta prateleira. O manual não deixa margem para interpretação.
Essa é a casa oficial e permanente do cesto amarelo. Ele até passeia para transportar as coisas, claro, mas o lugar de descanso dele é sagrado e inegociável. Nada de largar no chão, em cima da mesa de separação, e de jeito nenhum invadir as prateleiras de cima. A base é o ponto de ancoragem dele e fim de papo. Bom, e para amarrar tudo isso, regras, críticas e checklist. Para toda essa engrenagem rodar redondinha em todas essas zonas, a manutenção tem que ser levada muito a sério. E o peso disso fica muito claro quando a gente compara o método certo com o errado. Fazer do jeito certo, cada tamanho na sua prateleira exata, cria previsibilidade. Agora, misturar os tamanhos, aí o estrago é real. Vai muito além de ficar bagunçado. Uma embalagem no lugar errado gera confusão instantânea na hora de montar o pedido. E o resultado trágico? Produto errado indo parar na casa do cliente. É por isso que a organização de bancada é a nossa principal linha de defesa no controle de qualidade. Por isso mesmo, a gente tem um checklist de jogo rápido para rodar mentalmente todo dia e sempre que fizer alguma reposição. É rapidinho. Os sacos estão separados direitinho lá embaixo da mesa? Os sacões de 25 quilos estão bem encaixados um no outro em cima da máquina? As prateleiras estão bonitinhas, sem tamanho misturado? E o cesto amarelo está descansando na base? São 30 segundinhos de verificação que garantem que tudo está nos trinques e que o padrão não se perdeu. E de tudo que a gente falou até aqui, essa talvez seja a maior dica de ouro para manter tudo funcionando. Sempre que retirar qualquer sacola ou embalagem, reorganize o que sobrou. O sistema não foi feito para ser arrumado cedinho de manhã e ir derretendo ao longo do dia, sabe? É algo totalmente orgânico. Puxou uma embalagem, a pilha entortou? Dá aquela ajeitadinha na mesma hora. Essa micromanutenção contínua é o que segura a onda de excelência do início ao fim do expediente. E assim a gente vai chegando ao fim da nossa análise desse padrão. E olha, a grande reflexão que fica é que um atendimento de primeira não começa quando o aviso do pedido apita na tela. Ele começa na preparação rigorosa do espaço, muito antes do cliente pensar em comprar. Olhando aí para a mesa, para as máquinas, para as prateleiras, a gente se pergunta, será que o ambiente está de verdade totalmente pronto para o próximo pedido? Manter esse nível de organização é o que separa uma operação que vive apagando incêndio de uma que domina o jogo com tranquilidade. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação e a gente se vê na próxima análise.